Senhoras e senhores, temos o prazer de convidar os formandos de 2017 do curso de graduação em Ciências Econômicas para ocuparem seus lugares. Passo a palavra ao professor Rubens Penha Cisne, diretor da FGV e PGE. Boa noite a todos. Declaro aberta a nossa solenidade de colação de grau dos formandos de 2017 do curso de graduação em Ciências Econômicas da nossa FGV e PGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças. Peço a todos, por gentileza, que, em silêncio e de pé, se mantenham para que acompanhemos o hino nacional brasileiro. Observando que o estandarte nacional está aqui à nossa direita.
Para dar continuidade à cerimônia, eu passo a palavra aos apresentadores, os formandos Fernanda Landgraf Honeste e Roberto Rodrigues da Cunha Neto. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos e também gostaria de dar parabéns a toda a rapaziada aí que está formando conosco. Representando a nossa turma, convidamos o formando Daniel Damasio de Araújo Esporte Santos para entregar a placa de homenagem ao nosso querido patrono, professor Eduardo Lima Campos, que em seguida fará um breve discurso. Excelentíssimo senhor diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças, professor Rubens Penha Cisne, senhor diretor da graduação, professora André Arruda Vilela, ilustríssima homenageada Maria Silvia Bastos Marques, ilustres colegas professores e colaboradores do curso de graduação em Ciências Econômicas da FGV, demais presentes a esta cerimônia, queridos alunos, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela imensa honra que me é concedida essa noite. Fiquei absolutamente surpreso quando soube por vocês, para não dizer estarrecido. A ficha demorou a cair. É claro que eu sempre pude sentir o carinho espontâneo, o respeito dos alunos da EPGE em relação a mim e ao trabalho que realizo com vocês. Porém, jamais poderia imaginar que em algum momento receberia uma homenagem deste porte. É muita responsabilidade, uma distinção verdadeiramente impossível de descrever em palavras, ser escolhido patrono de uma turma de graduação em Economia da FGV. Minha surpresa se dá primeiramente por estar em um ambiente de inquestionável excelência acadêmica, com colegas do mais alto nível, alguns dos quais são verdadeiros exemplos para mim, e que, assim como eu, fazem o melhor para proporcionar a vocês a formação mais sólida possível. Em segundo lugar, porque sou professor de estatística, disciplina que, apesar do importante papel para o trabalho de um economista, é considerada pelos alunos uma das mais difíceis da grade. E vocês me concederam a honra de estar aqui e viver este momento que é possivelmente o mais importante de toda a minha carreira de quase 20 anos como professor. Bem, patrono, de acordo com a definição, é uma referência pessoal e profissional para os formandos, uma espécie de fonte de inspiração para a turma. Eu venho tendo a honra de trabalhar com os alunos do quarto período, na disciplina de estatística, e, posteriormente, nos 2 últimos períodos, com os alunos que prestam o exame da ANPEC. E é muito gratificante saber que a forma como eu exerço esse ofício de professor, que eu tanto amo, tenha, de alguma forma, tocado vocês. Gostaria que soubessem que cada conceito apresentado, cada dúvida tirada, cada questão resolvida, cada tentativa de apresentar a matéria de forma mais didática, mais dinâmica e motivadora, cada linha da apostila que escrevi para vocês e que tento aprimorar permanentemente a cada período, de forma quase obsessiva, cada conversa sobre o encaminhamento profissional de vocês,
Cada contato nosso em sala de aula, nos corredores, por Facebook, por WhatsApp, tudo isso foi feito com imensa boa vontade, imenso prazer, cuidado e respeito por cada um de vocês, meus alunos. Nada me realiza mais do que interagir com vocês e constatar, ao fim de cada semestre, que pude agregar conhecimento relevante à sua formação. Melhor ainda quando percebo que consegui contribuir para que alguns se interessem um pouco mais por estatística e direcionem seus interesses para a estatística e econometria. Como todos sabem, não sou economista, sou professor de estatística e devo admitir que sinto uma grande inveja de vocês. Inicialmente me senti atraído pela economia em razão das inúmeras aplicações de estatística que poderia desenvolver com dados econômicos. Afinal, para estimar os parâmetros de qualquer modelo econômico, é necessário usar técnicas estatísticas. Certamente a economia é o campo mais amplo para a aplicação de ferramental estatístico. Sinceramente, não consigo ver uma área tão fértil para um estatístico desenvolver seu trabalho. Mas quando comecei a transitar pela FGV, e já se vão 14 anos, e comecei a compreender gradativamente as ciências econômicas e o que elas podem fazer pelo ser humano e pelo país, eu me apaixonei definitivamente. Essa paixão cresce a cada dia, junto com ela um pouco de frustração de não ser economista, frustração que tento superar estudando bastante economia e trabalhando permanentemente com aplicações de estatística à economia. Se pudesse voltar no tempo, não abriria mão de, no mínimo, uma dupla formação. Quem sabe um dia consigo mostrar às minhas filhas, ou pelo menos a uma delas, o imenso valor, beleza e poder das ciências econômicas, trazê-las ou trazer uma delas para a FGV, e um dia uma delas esteja sentada onde estão vocês, desfrutando desse privilégio. Elas estão ali, vieram prestigiar, junto com a minha esposa, essa homenagem. Gostaria também de agradecer à FGV de forma ampla, e em particular à EPGE, pelo respeito, apoio e valorização do meu trabalho ao longo de todos esses anos. Difícil traduzir em palavras o orgulho que sinto de fazer parte dessa casa e de poder contribuir com um programa de graduação tão bem planejado e organizado para atender os alunos com a excelência que eles merecem. Compromisso que sempre ficou evidente em todas as reuniões de que participei. Em particular, queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer ao apoio incansável do diretor-geral da escola, professor Rubens, dos diretores de graduação, professor Braia e do professor Vilela, do superintendente da graduação, Márcio Barros Dutra, da secretária-geral da EPGE, Carla Santos, a todos os meus colegas professores que fazem um brilhante trabalho e, em particular, aos funcionários de mais um grande diferencial dessa escola, que é o sensacional Núcleo de Apoio Pedagógico, em particular a Helena Jolito e a Cláudia Cossis, com quem eu lido mais diretamente, mais frequentemente, e dizer que sem o aporte de toda essa estrutura com a qual a EPGE acolhe seus profissionais e seus alunos, sem todo esse inestimável apoio, não teria sido possível realizar e aprimorar continuamente meu trabalho conforme o que foi planejado. Portanto, também devo a todos vocês um agradecimento pela homenagem que eu recebo hoje. Gostaria agora de falar sobre vocês, alunos, os protagonistas dessa noite. Essa é certamente a parte mais importante do meu discurso e talvez a que seja mais difícil segurar a emoção. Gostaria de expressar o orgulho que tenho de conviver com alunos de nível tão elevado. E não me refiro apenas ao nível intelectual, o que até seria óbvio, dado que conseguiram superar todos os desafios que as disciplinas da nossa graduação propõem a vocês. E assim chegaram até aqui.
Quando falo em nível, refiro-me também e principalmente ao nível pessoal, que se reflete, em primeiro lugar, na dignidade com que enfrentaram a trajetória e os desafios propostos pelo bacharelado em Ciências Econômicas da EPGE. Na plena ciência de que não há outro caminho para o sucesso, que não passe por extrema dedicação, disciplina, muitas horas de estudo diárias, que não implique em abdicar de lazer, de momentos com os familiares, amigos, namoradas ou namorados, para conquistar o objetivo de construir as bases de uma formação profissional sólida. Apesar de que abrir mão de benefícios no presente em prol de obter um retorno maior no futuro é algo que os economistas dominam como ninguém. Brincadeiras à parte, eu acompanhei boa parte desse esforço de vocês na sala de aula e nas salas de estudo. E o mais importante disso tudo é a certeza que todo esse esforço será devidamente recompensado pelo mercado de trabalho. Pelo reconhecimento de que você, economista formado pela EPGE, é um profissional que lutou muito, mas muito mesmo, para chegar até aqui. Afinal, como certamente vocês sabem muito melhor que eu, não há almoço grátis. Saibam que todo o esforço de vocês valeu muito a pena. Nesse ano, a EPGE obteve o primeiro lugar no índice geral de cursos. Isso, por um lado, valoriza ainda mais o esforço e o diploma de vocês. E, por outro, aumenta a sua responsabilidade, pois serão reconhecidos no mercado de trabalho como economistas cuja formação acadêmica é do mais alto nível. E, portanto, suas opiniões serão consideradas uma espécie de referência para o mercado e para as pessoas. Esse ano também tivemos alunos entre os primeiros colocados do Exame Nacional do ANPEC. Em particular, o primeiro colocado, Gabriel Dias, o terceiro, Rafael Berriel, o sexto, Igor Carreira, além de vários outros alunos aprovados. Queria aproveitar também para parabenizá-los por esse feito, pois acompanhei de perto o esforço diário de vocês buscando esse objetivo. E também agora, estendendo para a turma inteira, queria aproveitar para externar o orgulho que sinto de fazer parte da vida e da formação de cada um de vocês. E, aparentemente, de uma forma muito importante, pelo que essa homenagem me faz crer. Eu tenho muito orgulho de vocês. Outro ponto que considero muito importante destacar em vocês, alunos, e que também diz respeito ao aspecto pessoal, é a extrema educação, mérito também dos pais e familiares presentes, claro. O respeito que demonstra o trabalho do professor em sala de aula, pelo menos é o que pude vivenciar nas disciplinas que leciono. O tom adequado, não necessariamente formal, mas sempre extremamente respeitoso, mesmo nos delicados momentos de revisão de prova. Em linhas gerais, posso dizer que nunca tive uma reação adversa inadequada em todo esse tempo de FGV. Além disto, os princípios éticos pelos quais a FGV tanto zela e busca permanentemente fortalecer são plenamente partilhados por vocês, alunos e pessoas de altíssimo nível com quem eu tive o prazer de trabalhar. A postura de vocês me faz ter esperança de que ainda se possa mudar muita coisa nesse país, o que se fortalece, dado a importância vital dos economistas nesse processo. Muito obrigado pela honra desta homenagem, mas muito obrigado, principalmente, pela honra de conviver com vocês e aprender, porque aprendi muito com vocês ao longo de nossa convivência. Diversas atitudes, seja em sala de aula, em conversas pelos corredores e até nas redes sociais, ajudaram muito a renovar a minha esperança no futuro desse país. A forma como buscar esse objetivo é certamente um dos principais caminhos para o Brasil. E falando em Brasil, nesse momento em que presenciamos tanta coisa errada acontecendo no país,
que boa parte da população nutre uma certa falta de esperança em relação ao futuro, parte importante da responsabilidade de reverter esse quadro cabe a vocês. Vocês têm para com a sociedade a importante missão de contribuir para construir um país melhor. Mesmo sem ser economista, com o conhecimento que tenho, entendo que uma formação sólida em ciências econômicas permite desenvolver políticas que visem o bem-estar social como um todo, sem fazer uso de soluções aparentemente milagrosas, porém com prazo de validade, que funcionam somente no curto prazo, e sem privilegiar grupos específicos em detrimento da maior parte da população deste Brasil que nós tanto amamos. Eu, particularmente, amo demais. E que queremos entregar aos nossos filhos em um estágio muito superior ao atual. Parabéns a vocês que batalharam com muita integridade e abriram mão de tanta coisa para atingir esse objetivo. Hoje vocês celebram com toda a justiça o privilégio de receber seu diploma de bacharel em Ciências Econômicas pela FGV. Façam desta verdadeira joia o melhor uso possível. Cuidem de nós. Cuidem de nosso país com o carinho e a competência que ele merece. Vocês me proporcionaram a maior honra de toda a minha vida como professor. Muito obrigado e parabéns a vocês. Obrigado, professor Eduardo. Agora, representando a nossa turma, convidamos o formando Gabriel Salviti para entregar a placa de homenagem ao nosso querido paraninfo, professor Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, que não pôde comparecer e será representado pelo professor Rubens Penha Cisne. E, em seguida, vamos assistir ao vídeo enviado pelo professor Caio com seu discurso. Eu conversei com o Caio hoje, pelo telefone, que está nos Estados Unidos. E eu falei, Caio, você está nos Estados Unidos? Eu sei que você está aí com 2 dos seus filhos, tem 4 filhos. Eu falei, eu gostaria de convidar, talvez, 2 das suas filhas que estão aqui no Rio, para receber a placa em sua homenagem. E ele falou, Rubens, excelente ideia, mas tem o seguinte problema. Hoje, à noite, elas estão viajando para me encontrar aqui nos Estados Unidos. Então, eu queria fazer que ele recebesse isso em nome da família dele. E surgiu a ideia de convidar uma outra pessoa que também representa essa ideia da família, que é o Emanuel Emsden. Emanuel, você poderia vir a receber a placa em nome do professor Caio? Vamos? Uma salva de palmas para o Emanuel. Com um enorme prazer e alegria que eu recebi o convite de ser paraninfo de vocês esse ano. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar todos vocês pelo fechamento desse ciclo importantíssimo na nossa vida, um ciclo de estudo que cobre tantos anos da vida e que, pela primeira vez, a gente vai poder tomar decisões diferentes de continuar estudando. Claro que vai ter gente que vai querer continuar estudando, mas vai ter gente que vai querer experimentar, trabalhar e fazer outras coisas. Então, assim, acho que é muito importante. Fico muito feliz que vocês estejam fechando esse ciclo. E é um prazer ter acompanhado vocês e ter sabido que esse curso que eu ensinei para vocês foi
foi inspirador também, como vocês me inspiram, no sentido de um aprendizado e da energia jovial que vocês têm. Então, eu queria falar para vocês sobre duas coisas muito importantes hoje, nesse momento importante de formatura de vocês. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante que vocês possam ser vocês mesmos no futuro, já no presente e no passado também, mas quanto mais você puder ser o que você acha, que você sente, e puder se colocar, e puder conversar, e trocar ideias, e ter um comportamento que te deixe com uma energia positiva e liberada para poder fazer as coisas da forma que você pensa melhor. Então, claro que às vezes a gente precisa colocar máscaras sociais, no sentido de que a gente precisa ter um comportamento que é esperado por nós, e eu não estou dizendo que isso não vai poder acontecer a hora nenhuma com vocês. Eu só acho que isso deve ser minimizado na vida. Eu acho que quanto mais você puder ser você mesmo, no que você for fazer, seja estudando com seus colegas no futuro, no mestrado, no doutorado, seja principalmente no emprego, onde existe uma demanda e um desejo de grupos organizacionais que a gente tenha um certo comportamento, eu acho que você deve estar lá, escutando o que está sendo pedido para você, mas ao mesmo tempo também sendo fiel ao seu interior. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, depois desse fechamento de ciclo tão importante. A segunda coisa que eu queria deixar aqui nesse meu recado para vocês, eu realmente lamento não poder estar pessoalmente nessa festa de vocês, porque ela é fantástica. Acho que eu participei e fiquei muito emocionado e achei belíssimas, mas eu gostaria de falar a segunda coisa para vocês aqui, um pouco sobre tolerância, sobre a ideia de que a gente deve, ao máximo, escutar o outro, se colocar no lugar do outro. A gente, inclusive, tem passado recentemente por questões muito sérias com relação a esse tipo de sentimento, ou falta desse sentimento no Rio, com os acontecimentos recentes da perda da Marielle e outras coisas que estão acontecendo aí, você nota que existe realmente uma dificuldade das pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Terem uma tolerância para com os outros. E eu acho que é importante que a gente possa fazer isso nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes pessoais, em casa, com a família. E importante também pensar, por exemplo, em ciência, né? Se a gente investe um tempo grande estudando ciência nos nossos cursos, com certeza, áreas diferentes, que a gente deve pensar que ciência não é um preto no branco, não é uma coisa que uma área de estudos que é completamente isolada do social, né? A ciência ela se faz em contextos sociais. Então, quando você também estiver pensando nos problemas em que você estiver estudando, atacando, como se fala muito na área acadêmica, se você for um acadêmico ou se você estiver trabalhando no mercado financeiro, numa indústria, eu acho que você deve sempre pensar que as ideias, elas fazem parte de um contexto. E levar em conta esse contexto social pode enriquecer muito o trabalho de vocês. É isso que eu queria dizer para vocês. Olha, um grande abraço e parabéns mais uma vez pela formatura de vocês. Neste momento, prosseguindo a cerimônia, chamamos a oradora da turma, Brenda Quesada Pralon, para proferir seu discurso.
excelentíssimo diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças, professor Rubens Cisne, senhor coordenador da graduação, professor André Vilela, ilustre convidada e homenageada Maria Silvia Bastos Marques, caros professores e professoras, colaboradores e familiares, queridos amigos e amigas. Cada um de nós que está aqui hoje venceu inúmeros desafios para conquistar esse diploma. Alguns começaram vencendo distâncias. Vieram do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e interior fluminense. Outros terminaram vencendo a ANPEC, uma das provas de mestrado mais concorridas do país. Todos vencemos 7 matérias de matemática, 73 de micro e a monografia. Essa é uma turma que gosta muito de desafios. Não apenas batalhamos para vencer aqueles que nos foram impostos, como também lutamos para realizar os que nós mesmos criamos. Temos aqui ex-membros do centro acadêmico que revolucionaram os eventos de integração da faculdade, fundadoras e fundadores de entidades estudantis, como a Atlética, a FGV+, e a Liga de Mercado Financeiro, e pessoas que foram aprovadas em alguns dos processos seletivos de estágio mais concorridos do país. Um belo legado. Somos um grupo com interesses muito plurais, mas todos nós aprendemos durante a graduação que, para vencer desafios, é preciso coragem. É preciso coragem para encarar uma equação de equilíbrio geral, ler o Gelli Reni no 3º período e para assistir à aula de teorias da medida. É preciso coragem também para ouvir, admitir erros e abandonar as nossas convicções quando a evidência científica está do outro lado. Mas, principalmente, é preciso coragem quando falhamos e queremos desistir, mas decidimos seguir em frente. O aprendizado, caros colegas, exige coragem. Talvez o maior ato de coragem dos economistas seja desafiar verdades. Uma boa teoria, diria Popper, é aquela que pode ser falseada. Temos o dever de jogar pedras de todos os lados. Enquanto a verdade resiste, vemos do que é feita a base na qual está erguida. Algumas pessoas, por exemplo, argumentam que a globalização é ruim, pois diminui os salários dos trabalhadores menos qualificados em alguns países. Esse fato está correto, de acordo com diversas pesquisas teóricas e empíricas, mas não é argumento suficiente contra a globalização. Na verdade, os ganhos de comércio de um país superam as perdas individuais, ou seja, não haveria perda de renda para os trabalhadores menos qualificados se houvesse uma redistribuição adequada. Outras pessoas defendem a meia entrada para estudantes. Mas isso significa que as pessoas que pagam inteira subsidiam os outros ingressos. Será que é justo que um indivíduo pobre e marginalizado seja forçado a pagar uma parte do ingresso de um estudante de escola privada? E o que podemos dizer sobre a desigualdade de salário e de gênero no mercado de trabalho? Ela está lá, pode ser medida. Existem evidências que apontam como causa do gap salarial, ao contrário do que se pensa, não um preconceito inerente contra mulheres, mas sim um mecanismo mais perverso, que impõe sobre a mulher a responsabilidade de cuidar da casa e da família, o que acaba por reduzir a produtividade feminina no trabalho em detrimento da masculina. Questionar o que é consenso, no entanto, requer se tornar vulnerável a muitas críticas de quem acredita, na verdade, não pela razão, mas por princípio. O historiador econômico Joel Mulkey afirma: a mudança econômica, em todos os períodos, depende, mais do que a maioria dos economistas pensa, do que as pessoas acreditam. Isso significa que a única maneira democrática de realizar reformas importantes, como a reforma da Previdência e a reforma tributária, é com aprovação popular. Nosso papel é, portanto, evidenciar para leigos quais são as verdades que ainda se sustentam. A tarefa não é fácil. Somos acostumados a trabalhar com modelos abstratos e com o rigor metodológico, o que envolve muita matemática. A matemática é importante para disciplinar o pensamento. Como nosso professor Fragelli diz, devemos torturar a equação para obter a intuição. Mas isso de nada adianta se não conseguimos expressar a intuição em palavras. Alfred Marshall já recomendava, no século XIX, que a matemática fosse utilizada como um idioma abreviado e que, uma vez chegadas às conclusões, tudo deveria ser traduzido para o inglês, com exemplos importantes na vida real. O
O próximo passo, como ele disse, era queimar a matemática. E, embora eu tenha certeza que alguns de nós adorariam queimar a matemática, a parte da tradução ainda é um desafio comum a todos. Em meio a tantos métodos quantitativos, é fácil esquecer que somos uma disciplina de humanidades. Para sermos bons economistas, não basta que tenhamos domínio apenas dos números. Precisamos entender de psicologia, conhecer a história e estudar filosofia. Precisamos entender a nossa condição humana para então compreender os problemas que nos afligem. A FGV também nos deu espaço para encontrarmos nosso lugar no mundo como seres humanos. Além das matérias de filosofia, sociologia, metodologia e história econômica, tivemos cursos optativos de teatro, seminários sobre os mais variados assuntos, formação complementar em relações internacionais e pudemos atuar ativamente em estágios e nas entidades estudantis. Mas, como todos os seres humanos, não somos perfeitos. Quando faltou coragem, tivemos o privilégio de ter ao nosso lado pessoas que nos deram forças para continuar. Seu Almir, que consegue transmitir gentileza e bondade com um simples bom dia às 7h30 da manhã. Márcio, nosso aliado sorridente dentro do EPGE. Claudinha, que sempre lutou por nós com muito afinco e determinação. E Beralda, que muito mais do que nos ajudar a encontrar uma vaga no mercado de trabalho, nos ajudou a encontrar nosso propósito na vida. Também temos o privilégio de contar com o NEDC, o Núcleo de Estágio de Desenvolvimento de Carreiras, e o NAP, o Núcleo de Apoio Pedagógico, que, para além da colocação profissional e do apoio pedagógico, nos dão suporte psicológico e lidam com um tema de extrema relevância, mas ainda não tão discutido, que é a saúde mental na universidade. Nós somos eternamente gratos a todos vocês. A coragem, muitas vezes, advém da inspiração. Nesse sentido, ter contato com a história de pessoas como Maria Silvia, nossa ilustre homenageada, nos permitiu vislumbrar caminhos que poderiam parecer impossíveis, bem como nos incentivou a seguir em frente quando nos deparamos com barreiras ditas intransponíveis. Sua trajetória de sucesso pode ser lida como um ato contínuo de coragem. Coragem como mulher, em um ambiente predominantemente masculino. Coragem ao aceitar cargos sujeitos ao escrutínio público e a pressões políticas. E, sobretudo, coragem ao manter-se fiel aos princípios que juramos seguir ao virarmos economistas. Diante disso, agradecemos por ser exemplo para tantos jovens estudantes. Foi incrivelmente difícil. Durante a semana de provas, só saímos daqui depois de terem nos expulsado de todos os andares. Afinal, todas as grandes conquistas exigem grandes sacrifícios. Mas não fomos somente nós que demos o nosso suor e sangue por esse diploma. Nossas mães e nossos pais também pagaram esse preço. Quantas vezes faltamos eventos de família, dissemos que não poderíamos ir para casa no feriado, ou que não poderíamos sair neste final de semana, nem no outro, porque precisávamos estudar. Vocês não foram apenas testemunhas dos nossos sacrifícios, sacrificaram-se junto com a gente. Desde o dia em que nascemos, vocês estão ao nosso lado, sonhando os nossos sonhos, enxugando as nossas lágrimas, nos ensinando a ser corajosos. Essa conquista também é de vocês. Nenhum de nós deixa a fundação do mesmo jeito que entrou, porque os desafios nos transformam. Aprendemos a nos unir para superar o que é difícil, construindo, assim, algumas das mais sinceras amizades. Aprendemos a confiar em nós mesmos e na nossa capacidade. Essa é a importância dos desafios. Quando a vida nos impõe alguma adversidade, nós temos a coragem e a ousadia de dizer: eu consigo. A partir de hoje, enfrentaremos o desafio de sermos economistas em um país polarizado, onde as notícias falsas são disseminadas muito mais rapidamente e alcançam um público muito maior do que a verdade, onde uma crise econômica é agravada por uma crise política e moral, e discursos de ódio tornam inóspitos os ambientes de debate. Amigos, eu desejo que tenhamos coragem. Eu desejo que tenhamos coragem de falar a verdade, mesmo vivendo em um país onde isso significa que você pode levar 5 tiros na cabeça. Desejo que tenhamos a coragem de Marielle,
para permanecer fiéis à nossa ética e aos nossos valores ao seguir o caminho da nossa profissão. Nós vamos falhar e triunfar, sorrir e chorar, cair e levantar, e repetir, de novo, de novo e de novo. Disse o sábio Graciliano Ramos, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigada, Brenda. Nós gostaríamos de chamar agora a formanda Georgia Fonseca Pires Moreira para fazer a homenagem aos pais. Vocês cuidaram de nós desde o nosso primeiro contato com o mundo. Reorganizaram suas vidas em funções das nossas, sempre nos guiando para um caminho mais promissor, aconselhando-nos com aquelas palavras carinhosas e otimistas, quando estávamos ansiosos e cheios de dúvidas sobre o nosso futuro. O amor de vocês nos ajudou a enfrentar essa jornada. Nessa data tão especial, temos algo para dizer às nossas famílias. Muito obrigada. Essa conquista também é de vocês. Obrigada, Georgia. Chamamos, então, o formando Bernardo Magalhães Martins para fazer homenagem aos amigos. Boa noite aos pais, mães, especialmente para mim, que faz aniversário hoje. Amigos, familiares, professores e funcionários da Fundação. Todos vocês acompanharam e nos apoiaram durante todo o nosso caminho pela graduação, sendo fundamentais para que chegássemos até aqui e pudéssemos ser os protagonistas nessa noite tão especial. Mas agora, eu vou voltar minhas atenções àqueles que estiveram mais próximos deste processo do que qualquer um, nós mesmos. Isso não era para ser engraçado. Mas ok. Desde o primeiro dia de aula, entrando em uma realidade completamente diferente da que vivenciávamos em nosso dia a dia até então, voltamos nossa atenção aos que estavam à nossa volta. Afinal, grande parte daquelas pessoas seria a nossa companhia ao longo dos anos que estavam por vir. Naturalmente, com o tempo, construímos algumas amizades mais próximas, mas no caso da FGV, nossas referências não se restringem a elas. Em uma graduação com apenas 4 turmas, distribuídas em 8 períodos, e mais alguns períodos que nós mesmos criamos eventualmente, é praticamente impossível que não troquemos, pelo menos, uma palavra com qualquer colega. Independente do grau de intimidade, tais palavras ajudam, e muito, numa rotina repleta de listas de exercícios, iniciações científicas, estágios, mais umas 738 listas de exercícios. E não importava se eram horas de conversa com seu melhor amigo, ou um simples, me empresta a lista de micro para eu ver como é que se faz uma questão, para a primeira pessoa que você visse no corredor às 7h30 da manhã. Fato é que essas interações, indiscutivelmente, geravam um impacto positivo na nossa função de utilidade. E olha como a gente também aprende a falar de um jeito rebuscado aqui no curso, né? E nos permitiram seguir, assim, pelo caminho da nossa graduação mais seguros e confiantes. Explicada ainda a maior importância de cada um, dado o número reduzido de alunos, eu acho justo dedicar essa parte do discurso para falar um pouco mais especificamente do local onde nossas interações mais se desenrolavam durante todos esses anos, que é o corredor. Nosso estimado feudo, do qual nos orgulhávamos e cujas cadeiras disputávamos com fervor, era palco de basicamente tudo. Conversas para deixar o ambiente mais leve, discussões, repercussão de pontuais eventos, ou lamentações sem fins após essas mesmas provas, depois de discussões sobre a matéria de última hora também. E até músicas compostas para expressar com mais intensidade o quão difícil a prova tinha sido, com direito à coreografia. Até o nosso amigo Gabriel Salviti pode fazer uma coreografia depois, ou o Nicolau, esse menino bonito.
Enfim, tudo isso regado a muitos litros de água, café, enfim, nossas eternas desculpas para dar uma voltinha de pouquinhos minutos durante as aulas. Bem pouquinhos minutos. Fizemos do corredor o nosso pseudocampus, e eu acredito que justamente essa restrição espacial tão significativa contribuiu para o estreitamento das nossas relações e para a importância de nós para nós mesmos no decorrer do curso. A estrutura, por si só, já é um enorme incentivo à amizade. Outro ponto que remete à questão estrutural é o já mencionado número reduzido de turmas. São 4 em toda a graduação, o que, diferente da grande maioria das faculdades, nos permite criar uma identidade de turma. Independente de intercâmbios ou repetências, sempre temos aqui um grupo considerável de pessoas que faz a maioria das disciplinas conosco, explicitando, além da importância isolada dos amigos, sobre a qual eu já falei tanto, a importância do grupo. Eu acho que só numa turma nesses moldes, a gente seria capaz de suportar junta uma tarefa de criar, por exemplo, um programa de computador e colocar na nuvem depois de uma breve apresentação sobre os conceitos de como se faz isso. Ou de não enlouquecer diante do tamanho da matéria de comércio internacional, porque para cada lista de exercícios que a gente fazia, parece que brotavam mais umas 5 na lista, né? O negócio era um horror. Ou de superar a maior dificuldade encontrada ao longo de todo o curso. Eu acho que isso é unânime, que é entender o que estava escrito no quadro de Macroeconomia 2. Enfim, enfrentamos inúmeras situações nas quais essa característica peculiar e aparentemente irrelevante, que pertencia a uma turma reduzida e bem definida, acabou por ser um diferencial para que conseguíssemos completar as tarefas colocadas com um pouco mais de tranquilidade, bem pouquinho. Considerando esses fatores e a fama totalmente justificada da FGV pela excelência acadêmica e a sua consequente cobrança, chegamos a um equilíbrio. Aí mais uma referência de como a gente fala bonitinho aqui, como a gente aplica os conceitos na vida real. Sem as pessoas do dia a dia, desde o seu confidente até o amigo de poucas palavras, seria quase impossível se sustentar diante das dificuldades do nível de exigência aos quais fomos expostos. O equilíbrio somos nós mesmos, com amparo, com a piada, com uma palavra de conforto, tipo, relaxa, eu também ainda não comecei a estudar para essa prova. Bem real. Junto com os outros pilares, aqui presentes, devidamente homenageados, e que ainda vão ser homenageados também, nós somos a estrutura que nos trouxe até aqui e que nos permitirá, assim, chegar onde quisermos. Eles deram a técnica para a gente. O resto, a gente mesmo se deu. Essa homenagem aqui não é minha. Ela é uma homenagem de todos nós para nós mesmos. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Chamamos a formanda Débora Doucas para fazer homenagem aos mestres. Boa noite a todos. O trabalho de lapidação do ser humano é exercício diário e constante e exige dedicação, abnegação e experiência. Agradecemos àqueles que compartilharam conosco seus conhecimentos e nos auxiliaram na busca da realização plena de nossas ideias profissionais e humanas. Obrigada. Neste momento, em agradecimento a tudo que os nossos mestres fizeram por nós, nessa longa jornada, convidamos o formando Igor Carreira e o professor André Arruda Vilela para receber a sua placa de homenagem. Convidamos agora a formanda Bárbara Muniz e o professor Fernando Augusto Adeodato Veloso para receber sua placa de homenagem.
Convidamos a formanda Maria Gabriela Gonçalves Gontijo e o professor Fernando de Holanda Barbosa Filho para receber a sua placa de homenagem. Convidamos agora o formando Otávio Rubião e o professor Renato Fragelli Cardoso para receber sua placa de homenagem. Chamamos a formanda Maria Gabriela Gonçalves Gontijo para fazer a homenagem aos funcionários. Bom, é com muita alegria que venho aqui homenagear os funcionários pelo trato cordial, pela forma afetuosa que sempre nos recebeu. Seu Almir, com um bom dia, com a gentileza, todos os dias. Claudinha, nossa querida, todo o NAP, Helena, o Márcio, fantástico, incrível, a Beralda, que sempre nos apoiou e preocupou com a nossa colocação no mercado e, como o Bernardo bem trouxe, com nós mesmos. Nós todos somos muito gratos. E é graças a vocês que a FGV possui tamanha excelência, eficiência e nos faz sentir bem e acolhidos. Muitos de nós optamos por continuar. Obrigada. Neste momento, convido o formando Lucas Farina e a funcionária Beralda Conceição de Lima da Silva para receber a sua placa de homenagem. Nós convidamos agora a formanda Aline Rezetelna e a funcionária Cláudia Helena Peçanha Cossite Pereira para receber sua placa de homenagem. Convido agora o formando Marcelo Rezende e o funcionário Francisco Almir Paulino Pereira para receber a sua placa de homenagem. Convidamos agora a formanda Fernanda Gomes
e o nosso ídolo Márcio Barros Dutra para receber sua placa de homenagem. Gostaria de convidar o aluno Gabriel Dias para entregar a placa homenageada especial da turma, a professora Maria Silvia Bastos Marques. Bom, boa noite a todos. Gente, eu estou muito emocionada, muito. Eu preparei algumas coisas para falar, mas eu confesso para vocês que ao longo do discurso, principalmente com o discurso da Brenda, minha cabeça foi mudando e foram surgindo 1000 pensamentos. E também revivi muito da minha história, ouvindo vocês falarem, todos que vieram aqui, vendo os pais emocionados. Eu sou uma mãe também, com filhos da idade de vocês, e também tenho minha filha formando economia no final do ano. E é tudo misturado, né? Vocês falaram que eu inspiro, a minha história inspira vocês, mas, na verdade, vocês é que nos inspiram e fazem a gente aprender todos os dias. Brenda, eu ouvindo o seu discurso, falando tanto de coragem, eu me lembrei de uma frase que é do último filme agora do Churchill, que concorreu ao Oscar, o filme com Gary Oldman. Eu não me recordo o nome em português, porque eu assisti fora do Brasil, A Darkest Hours. E esse filme termina com uma frase do Churchill, ele era um frasista incrível, né? Tem tudo a ver com o que você falou, que é o seguinte: o sucesso não é final, o fracasso não é fatal, o que importa é a coragem de continuar. E eu acho que essa frase resume tudo que a gente quer, né? Todos os dias a gente cai, a gente levanta, a vida apresenta desafios, mas o importante é a gente ter coragem de continuar. Eu sempre brinquei, ao longo da minha vida profissional, que quando eu entrevistava uma pessoa que dizia para mim que nunca tinha errado, eu falava, bom, então não vou te contratar, vou esperar que você erre em outro lugar e aí eu te contrato. Porque errar faz parte da vida. E essa coragem que você falou tanto no seu discurso, ela é muito verdadeira. A vida é feita disso. Então, eu estou realmente muito emocionada. Voltar aqui à Fundação, para mim, é sempre uma coisa, um prazer enorme. Rubens, meu colega, Renato, amigos aqui, Fernando, os dois Fernandos, os funcionários, acho que o seu Almir está aqui desde a minha época, dando bom dia para a gente também. E a Fundação é muito importante na minha vida. Eu acho que uma das principais mensagens que eu preparei aqui para falar para vocês é exatamente sobre isso, quer dizer, a importância da gente ter um alicerce sólido na nossa vida profissional. Quer dizer, esse alicerce vem da formação acadêmica. A nossa vida vai abrindo encruzilhadas, os desafios vão se colocando, e, principalmente no mundo de hoje, é fundamental a gente ter flexibilidade para aprender. E nós só conseguimos isso quando a gente tem uma base sólida. E a Fundação proporcionou isso a mim. E a minha história toda foi feita aqui na Fundação. Eu fiz a EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública, fiz mestrado e doutorado em Economia, tive aqui a minha primeira entrevista de trabalho, Centro de Estudos Monetários e Economia Internacional, onde eu tive a certeza de que não ia ser contratada, mas fui, e comecei aqui a minha carreira, e meu sonho de vida era ser acadêmica. Eu queria ser pesquisadora, professora, fiz isso por 7 anos, mas como a vida está sempre aqui para nos contradizer, acabei enveredando por outros caminhos, descobri que gostava, e acho que sou melhor executiva do que era acadêmica, mas a Fundação sempre foi uma âncora importante na minha vida, de princípios, de formação. Então, eu dou os parabéns a vocês por terem escolhido essa casa, parabéns aos pais de vocês por trilharem esse caminho juntos. Eu estou muito feliz com essa homenagem, que eu acho que assim, me gratifica enormemente poder ser uma referência
Para os jovens, nas mãos de quem, como bem disse o professor, está o nosso país, né? O nosso país, nesse momento tão conturbado, de tanta intolerância, como vocês falaram também, em que, como disse o professor Caio, as pessoas não querem ouvir umas às outras, não se colocam no lugar dos outros. Então, é fundamental que vocês, com esse olhar entusiasmado, com esse olhar puro, eu diria, né, de quem ainda não trilhou essas dificuldades todas da vida, tragam essa renovação. Porque a gente não pode desistir do nosso país, né? O nosso país, eu criei os meus filhos para morar no Brasil, estudaram em escolas brasileiras, não saíram do país, não têm intenção de sair do país, como eu não tenho também. Você, Benda, falou de cargos públicos que eu ocupei. Eu, quando aceitei recentemente fazer parte do governo, trabalhar no BNDES, eu fui movida exatamente por esse desejo de ajudar a melhorar o nosso país, se eu tinha essa oportunidade. Eu acho que em nenhum momento a gente pode se furtar, em qualquer atividade que a gente exerça, de fazer isso. E a gente faz isso, como vocês também disseram, honrando os nossos princípios. E aqui uma coisa que eu gostaria de falar para vocês: não tenham apego às suas posições, não tenham apego aos seus cargos, não tenham apego às suas funções. Tenham apego aos seus princípios. Tendo apego aos seus princípios, vocês podem ter certeza que vocês vão ser sempre vitoriosos. Essa foi uma lição que eu aprendi muito cedo na minha vida profissional. Agora eu vou tentar voltar ao discurso, porque tudo isso que eu falei não tem nada a ver com o que eu escrevi, só para não esquecer de falar algumas coisas que eu achava importantes. Bom, uma coisa que eu, assim, também tenho uma convicção muito grande é que a gente precisa estar atento ao papel fundamental que o acaso representa na nossa vida. Parece uma coisa de menos importância, mas não é. Por mais que a gente planeje, o acaso tem um papel importante. A minha carreira é um bom exemplo disso. Como eu falei para vocês, meu plano de vida era ser acadêmica, me preparei para isso, mas as circunstâncias me levaram por outros caminhos. Então, quando essas encruzilhadas se colocarem, elas vão se colocar para vocês em diversas ocasiões. Eu tive, como vocês devem ter tido, dúvidas quando terminei a graduação. Quero trabalhar, quero fazer mestrado. Aí eu falei, não, vou fazer o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, defendi a tese, falei, bom, será que eu quero ir para o doutorado? Ou é importante trabalhar? Eu não tinha uma experiência profissional ainda. Então, essas dúvidas, elas se colocam na nossa vida. E eu queria dizer a vocês que vocês deixem o espaço para a intuição. A razão é importante, mas seguir a intuição também é muito importante. Porque o que é maravilhoso e instigante na vida é que os planos são feitos para serem refeitos. E a vida recomeça todos os dias. Então, arrisquem. Sigam o seu coração, sigam a sua intuição. Acho que talvez seja essa uma das lições mais importantes que eu tenho aprendido. Nenhuma decisão é definitiva e não há caminho cujo traçado não possa ser alterado. E para jovens formandas, Brenda e suas colegas, eu queria endereçar uma palavra adicional. Eu realmente espero que a minha história profissional possa servir de incentivo para que vocês nunca desistam ou se sintam intimidadas em carreiras que muitas vezes ainda são predominantemente masculinas. Ser mulher é ativo e não passivo. E é assim que a gente precisa se posicionar. Eu desejo que vocês trilhem com muito sucesso e, principalmente, com muita alegria as suas caminhadas de vida. Certamente, vocês têm aqui um bom começo. Agradeço de coração essa homenagem que eu vou guardar também no meu coração pelo resto da minha vida. Muito obrigada, felicidades para vocês, parabéns a todos. Gostaria de convidar agora o nosso formando Rafael Costa Berriel Abreu para fazer o juramento que marca o compromisso profissional ora assumido por esses formandos. Boa noite. Eu peço que os formandos fiquem de pé, estendam a mão direita e repitam comigo. Eu juro
fazer da profissão de economista um instrumento não de valorização pessoal, mas sim utilizá-lo para a promoção do bem-estar social e econômico de meu povo e de minha nação, cooperar com o desenvolvimento econômico da ciência econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética profissional. Por gentileza, que todos os formandos permaneçam de pé. E eu gostaria de convidar agora, para representar todos os formandos, o formando Michael Titkin, para receber a imposição de grau. Na qualidade de diretor da FGV EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças, da Fundação Getúlio Vargas, e tendo em vista que os alunos concluíram o curso de Ciências Econômicas, eu, Rubens Penha Cisne, no uso de atribuições a mim conferidas pelo Ministério da Educação, confiro-lhes o grau de bacharel em Ciências Econômicas, para que possam gozar dos direitos e prerrogativas concedidas pela Lei da República Federativa do Brasil. Uma salva de palmas para os nossos alunos. Passo novamente a palavra aos apresentadores, os formandos Fernanda Landgraf Honeste e Roberto Rodrigues da Cunha Neto. Peço agora que todos os professores que compõem a mesa fiquem de pé para a entrega dos diplomas. Aline Lipzig Rezetelna. Bárbara Nicola Barbosa Muniz. Bernardo Magalhães Martins. Good morning. Good morning. Good morning. Brenda Quezada Pralon. Fish in the sea.
free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. Bruno Baeta Soter Lessa. Bruno Shinichi Sugimoto. Daniel Damasio de Araújo Porte Santos. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Débora Doucas. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, I guess I couldn't trust, cause your love taught me so, cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride, but your ride just paid down in flame, cause your breeze on me out of shame. Felipe do Amaral Thompson Mota. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um mundo de hipocrisia que insiste em me odiar. Fernanda Gomes Araújo. Fernanda Landgraf Oneste. Gabriel Dias Santa Marina. Gabriel Salviti. Georgia Fonseca Pires Moreira.
Guilherme Henrique Macieira de Araújo. Igor Antônio Araújo Carreira. Letícia de Moura Grock. Lucas Farina Souza de Andrade Alves. Marcelo Moraes Rezende. Maria Gabriela Gonçalves Gontijo. Michael Tiquitim. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução pro seu problema. Carinhoso, bom social. Inteligente e à disposição do relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual. Murilo Barreira Bertolucci. Nicolau Sertain Curi. Otávio Moura Rubião. The
This is the end, beautiful friend. This is the end. Rafael Costa Berriel Abreu. E por último, mas não menos importante, Roberto Rodrigues da Cunha Neto. Para finalizarmos a cerimônia, passo novamente a palavra ao presidente da mesa, professor Rubens Penha Cisne. Uma das coisas que a gente aprende ao longo do exercício da vida de magistério é que, se o número de mensagens passar de 2, é difícil lembrar a mensagem principal. Eu vou me ater apenas a uma mensagem para vocês, que eu acho importante no momento atual, e que eu colocaria como um pedido a vocês de ajudar no resgate do princípio, um princípio muito importante, da presunção da autoridade funcional inclusiva. O que eu quero dizer com o princípio de presunção da autoridade funcional inclusiva? Basicamente é o seguinte: motorista de ônibus que gosta do seu ofício, que conhece o seu ofício, que tem experiência no seu ofício, ele tem que ser respeitado enquanto praticando o seu ofício. Isso é muito importante. Vale para o motorista de ônibus, vale para o economista na prática do seu ofício. A presunção da autoridade funcional inclusiva, porque inclui a todos, ela não discrimina entre ofícios, mas discrimina na dedicação de cada um ao seu ofício. E, através disso, permite não o individualismo, mas a prática da individualidade, que, na verdade, a individualidade é o exercício do ser, é o exercício da vida. Por que ela é inclusiva? Porque a autoridade da função, a autoridade que decorre da prática do ofício, que vale para aquela pessoa que está lá limpando o chão, bota as plaquinhas, aqui não pode pisar. Não pode pisar mesmo. Ele tem que ter autoridade nesse processo. Essa prática, ela nos leva a um emaranhado de vantagens e de facilidades na vida econômica enorme, enorme. Por quê? Porque ela é a pressuposição, ela é a base da divisão do trabalho. E nós sabemos quão importante é a divisão do trabalho. A civilização começou a nascer 3.000 anos antes de Cristo na Suméria por conta do fato de que as pessoas se especializaram na agricultura e geraram excedente suficiente para pagar o sustento de outras classes, dividindo as funções. Então, a presunção da autoridade funcional permite, ao presumirmos que alguém no exercício do seu ofício tem a experiência, tem a trajetória de vida dedicada àquele ofício, nós devemos respeitá-la como tal, porque isso nos possibilitará uma certa tranquilidade. O motorista de ônibus, quando ele vai para a viagem no navio,
ele vai para a piscina descansar, relaxar. E o comandante do navio, quando vai pegar o ônibus dele, pega com tranquilidade. Quando esse princípio de presunção da autoridade funcional inclusiva não é observado em uma sociedade, a vida se torna extremamente cansativa. Por quê? Porque se as indicações não são baseadas na técnica, no esmero da função, mas sim por outros motivos, você tem que entender de tudo. Na hora que você vai beber água, você tem que olhar a cor da água, cheirar a água, porque pode ser que a pessoa responsável pela água não tenha a sua qualificação, se não tiver a dedicação ao ofício, se tiver sido indicada por outros motivos. Na hora que você vai atravessar a rua, você tem que fazer inúmeros cálculos sobre uma pessoa que está lá do outro lado, numa atitude que você tem que presumir se é A, se é B ou se é C. Então, a base da divisão do trabalho está nos faltando um pouco. Nós estamos um pouco desguarnecidos no que diz respeito à possibilidade de, tal como aquele motorista de ônibus, que entende do ônibus e é respeitado quando está dirigindo o seu ônibus, mas quando ele vai para o navio, ele relaxa, ele descansa, porque ele sabe que ele deve presumir a autoridade funcional do comandante. Então, no exercício da economia, se vocês tiverem isso em mente, na verdade, eu estou apenas refraseando o que já disse o Eduardo, o que disse a Maria Silvia, e o que vocês mesmos disseram, é preciso ter em mente essa responsabilidade do dever de ofício, porque se o ofício não for bem realizado, não vem a presunção da autoridade funcional. E quando não vem a presunção, você precisa primeiro observar, para depois inferir, depois concluir, o que toma muito esforço. O ideal é quando a gente presume que quem está fazendo uma função a faz com carinho, com dedicação e com felicidade. Se não for com felicidade, sempre vai haver um problema. A autoridade funcional inclusiva, que inclui a todos que se dedicam ao seu ofício, qualquer que seja o ofício, porque não discrimina entre ofícios, mas sim na dedicação que cada um tem em cada ofício, ela tem inimigos naturais aos quais nós temos que estar atentos. Um dos inimigos naturais que ocorre em algumas agremiações é associar a divisão do trabalho à alienação. Essa associação esbarra em duas observações dos fatos. Primeiro, o diletantismo cultural, científico, tecnológico e artístico, que é o exato oposto da alienação, pressupõe, para ser efetivado, que as necessidades básicas do ser humano estejam sendo assistidas. Alimentação, transporte, moradia e assim vai. Ocorre que são exatamente as sociedades que mais dividem o trabalho e mais presumem a autoridade funcional, que mais condições têm de, para mais pessoas, prover a tranquilidade de meios materiais para que eles possam exercitar o diletantismo cultural, artístico, científico e tecnológico. Portanto, associar divisão de trabalho à alienação encontra desamparo nessas duas avaliações de ordem factual, empírica. Um outro inimigo importante da nossa autoridade funcional inclusiva é o assembleísmo pseudo-inclusivo. Assembleísmo pseudo-inclusivo é quando o motorista do ônibus, em cada curva, tem que consultar o trocador, fazer uma reunião para decidir como vai ser a curva, e depois o trocador, em cada troco, tem que consultar o motorista para saber como vai ser o troco. Esse tipo de procedimento, que é muito difícil de levar a bom termo, é necessário que o trocador tenha confiança no motorista e o motorista
tenha confiança no trocador. Terceiro inimigo da autoridade funcional inclusiva, que também é muito corrente hoje em dia, é o iluminismo digital. O iluminismo digital é aquele opinativo em que o motorista do ônibus está no navio, mas está opinando em demasia. Ele pode dar uma opiniãozinha, olha, vai um pouquinho mais para bom bordo, para este bordo, mas não pode bater na porta do comandante para se arvorar porque acabou de receber um WhatsApp sobre como conduz um navio. Esse iluminismo digital, ele troca a individualidade, que é criativa, que é linda, que é maravilhosa, pelo individualismo opinativo. É perigoso, é um outro inimigo do conceito de autoridade funcional inclusiva. E o pior dos inimigos desse conceito, na verdade, são os grupos de interesse, porque nós sabemos, todos vocês estudaram o Dilema dos Prisioneiros, que a soma das otimizações, a soma das aspirações individuais pode não coincidir com o bem-estar do todo. Há vezes que é preciso haver uma certa coordenação para que se otimize o bem-estar de todos. Há vários exemplos de como é importante dar ouvidos à técnica. Imaginemos, por exemplo, que o mundo tivesse ouvido as colocações de John Maynard Keynes logo depois do Acordo de Versalhes. A história teria sido outra. Por outro lado, imaginem que a técnica de diplomacia usada por Talleyrand em 1815, no Acordo de Viena, não tivesse levado ao que levou de quase 100 anos de paz. A história teria sido outra. E é muito importante, no caso atual, que o Brasil não se caracteriza por ser um país que quer dividir o bolo numa soma maior do que o todo. Todos os países querem isso. O que caracteriza o nosso país é que nós não conseguimos, com eficiência, arbitrar sobre essa divisão. Esse é que é o ponto. E a profissão de economista, como mostra, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, quando, depois da Guerra Fria, quiseram fechar inúmeras bases militares, como procederam? Decidiram que iam fechar, mas o grupo que decidiu que ia fechar não foi o grupo que se reuniu para dizer quais seriam fechadas. E, com isso, nomeou-se uma comissão de técnicos que entendiam do assunto para prover ao Congresso uma proposta. Essa e essa e essa vão ser fechadas, aquela e aquela e aquela não. E o Congresso só podia dizer sim ou não. Várias vezes disse sim e fez um programa fiscal. Então, nós temos, hoje em dia, uma certa inércia legislativa que precisará, como disse o Eduardo, como disse a Maria Silva, do apoio de vocês, mas em duas vertentes. Primeiro, vocês têm que puxar, conseguir persuadir da necessidade de algumas decisões serem de caráter técnico. Essa talvez seja, hoje em dia, a parte mais difícil, que é um problema que requer ação coletiva. E a segunda é decidir acertadamente, né? Então, esse é o aconselhamento que eu daria para vocês, de ajudarem no resgate da presunção da autoridade daquele que se dedica a um ofício, qualquer que seja o ofício. Esse é o ponto fundamental. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos por me ouvir. Bem, nós chegamos à parte final da nossa formatura. Eu gostaria de agradecer a todos, àqueles que estão mais sob as luzes da ribalta, outros que estão menos. Gostaria de agradecer ao Carlos Abraão, que está aqui conosco, ao pessoal da DICOM, a Carmen, a Eloá, que está aqui também, todo o time que já foi citado, do apoio profissional. A EPGE se rege por um trabalho de time. E a EPGE tem essas distinções todas que a gente vê, por um motivo muito simples, porque nós nos assentamos sobre o trabalho de gigantes. Nós nos assentamos sobre os ombros de gigantes, que vem lá atrás com Eugênio Goudin, passa por Mário Simons, passa pelo Renato Fragelli, que está aqui, pelo Carlos Ivan Simonsen Leal, pelo Carlos Geraldo Langoni, pelo Sérgio Verlan.
essa é uma trajetória de longo prazo, e a responsabilidade de manter essa trajetória é muito grande. Eu estou há 8 anos na responsabilidade de manter, a despeito de qualquer dificuldade de caráter local ou nacional, de manter essa excelência, mas jamais poderia fazer se não estivesse sobre esses ombros de gigante e sobre os ombros de gigante dos funcionários que estão aqui. E mais importante de tudo, o nosso grande ouro, o nosso grande elemento de orgulho da nossa escola são esses nossos alunos, que nos trazem as maiores distinções, as maiores alegrias, e como muito bem colocou a Maria Silvia, com muita clareza, os maiores ensinamentos. Um professor não se lembra, às vezes, de um aluno ou outro, por conta de uma nota, ele se lembra do que ele aprendeu com o aluno. Quando ele vê um aluno 20 anos depois, ele entra numa repartição e o aluno fala: professor, você olha o aluno, você também não tem a memória tão boa. E você fala: sim, você foi aluno. E a gente observa nesse entusiasmo, quando vem à mente quem era, a primeira coisa que vem é o que ele falou em sala de aulas, as perguntas. Todas as perguntas são necessidade implícita da gente raciocinar e entender de novo as coisas. Então, essa é a grande vantagem da profissão acadêmica. Não é uma vantagem de ordem pecuniária, mas é uma vantagem sensacional de lidar com o ser humano, formar o ser humano. Aqui hoje é o Dia dos Pais, né? Os pais é que são aqueles que mais vibram com esse rito de passagem, e a gente sabe como que isso é absolutamente sensacional de você observar essa transformação. Né? Então, eu faço esse agradecimento a todos, agradeço aos membros da mesa, agradeço muitíssimo a Maria Silvia. Maria Silvia foi minha companheira de doutorado aqui na Fundação. Eram tempos, né, Maria Silvia, bem diferentes dos de hoje, também com as suas particularidades. E nós vamos agora, eu vou pedir aos alunos, existe um ritual de passagem no qual os alunos, e isso inclusive rende belíssimas fotos, eu estou vendo que o fotógrafo já está ali a postos, no qual os alunos, com uma certa coordenação, jogam o capelo, jogam o capelo para cima, né? Mas é absolutamente crucial que os pais, os amigos e todos aqueles companheiros, pessoas significativas nas vidas dos alunos, coparticipem do processo, né, de alguma forma se expressando quando eu fizer a contagem regressiva ou coisa semelhante, para que todos nós possamos, num grito único, trazer aqui uma força característica dos ritos de passagem e que nós vamos nos lembrar durante muito tempo. Então, o que eu vou propor, eu vou contar 1, 2, 3, e vou falar capelo, que aí eles vão jogar para cima, né? É uma coordenação, e aí vocês, por gentileza, se expressem da forma que acharem a mais adequada, mas de forma alguma com imobilismo, de forma alguma com silêncio, né? Podem falar algo como até que enfim, ou que maravilha, ou te amo, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou contar. Podem se levantar, por gentileza. Lembrem o seguinte: é 1, 2, 3, capelo. Não é 1, 2, 3, não, tá? 1, 2, 3, capelo!